Alô, meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas. E como na semana passada nós não tivemos aulas específicas de história relacionada à continuidade do nosso conteúdo, e sim foi uma semana em que nós trabalhamos a questão da independência do Brasil, dado que a escola vivencia todos os anos essa Semana da Independência, e quando eu corrijo essa questão de semana passada. A semana passada, na verdade, foi feriado, 7 de setembro. Então, nós não tivemos aulas de história que deram continuidade ao nosso conteúdo, que nós estamos tratando de reforma protestante, reforma religiosa. No livro de vocês está contido reformas religiosas. Bem, o fato é que na semana passada foi feriado, na semana anterior eu pedi ao professor Kleber para postar uma aula de história, uma aula palestra de história relacionada ao processo de independência e à própria independência do Brasil. Pois bem, só para que você possa se situar, nós falamos em aulas anteriores, inclusive a atividade de vocês que foi entregue na escola foi relacionada ao nosso conteúdo, Reforma Protestante. E hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Pois bem, é fato que você sabe, já iniciando a aula, é fato que você sabe que a reforma protestante ou reformas religiosas surge a partir de uma falha da Igreja Católica. É claro que quando eu me refiro sobre falha da Igreja Católica, eu não estou me referindo especificamente a um erro, e sim pela inaceitabilidade de diversos erros da Igreja Católica medieval. Pois bem, então um monge agostiniano chamado Martinho Lutero identifica esses supostos erros da Igreja Católica na sua maneira de pregação e resolve contestar publicamente esses erros. A partir dessa contestação, ele elabora suas 95 teses. E você já viu o que resultou. Um turbilhão de sensações relacionado a Martinho Lutero e a sua nova doutrina. Mas não é a minha pretensão hoje aqui falar de Martinho Lutero, porque nós já falamos em aulas anteriores. A minha pretensão aqui hoje é discutir as medidas da Igreja Católica relacionado a Martinho Lutero e a sua doutrina. É claro que o que Lutero disse foi impactante. A partir de 1517, em 2017 agora fez 500 anos, né, de reforma protestante. Então foi uma data comemorativa. Todos aqueles que advêm da doutrina de Lutero comemoraram os 500 anos, 2017 agora. Então, só dando continuidade. Então, a partir das colocações de Lutero contrário à Igreja Católica, a própria Igreja Católica resolveu adotar algumas medidas. E essas medidas vão ser chamadas de contra-reforma. Certo, professor? E o que seria a contra-reforma? Seria uma reunião de bispos e sacerdotes, de modo geral, para que, de alguma forma, reorganizasse a Igreja Católica.
E onde foi isso, professor? Na cidade de Trento. Então, a partir daí, esse nome Contra-Reforma ficou atrelado ao Concílio de Trento. Certo, professor? E o que visava o Concílio de Trento? Visava reorganizar a Igreja Católica e desenvolver estratégias para o enfrentamento do protestantismo. E quando eu falo enfrentamento, eu estou me referindo que a Igreja Católica reconhece que há necessidade de conciliação entre ambas as partes, mas o fato de reconhecer não quer dizer nada. Por quê? Porque a Igreja Católica, na verdade, convoca o Concílio de Trento com a bandeira de reorganizar e conciliar, mas, na verdade, vai adotar medidas para fortalecimento da Igreja Católica. Então, professor, que página é essa do livro? Você deve estar se perguntando, e eu digo na página 432. Aí, professor, o que foi que ficou decidido nessa reunião de bispos e sacerdotes na cidade de Trento, no Concílio de Trento, relacionado à Contra-Reforma? Ficou decidido que o Papa seria fortalecido e deveria ser obedecido como um representante de Deus na terra. E a doutrina tradicional foi fortalecida através do fortalecimento dos 7 sacramentos. Todos aqueles que estão me assistindo, que já têm um certo contato com a Igreja Católica, vai entender da importância dos sacramentos para a firmação da fé cristã. Certo, professor? Quais são os sacramentos? No livro de vocês tem aí na mesma página ao lado. Os 7 sacramentos aceitos pela Igreja Católica são o batismo, a crisma, a penitência, a confissão, a ordem, o matrimônio e a unção dos enfermos. Certo, professor? Então a Igreja Católica no Concílio de Trento fortaleceu isso. É verdade? Isso mesmo. E claro que oficializou a Companhia de Jesus. Professor, o que é a Companhia de Jesus? São os soldados de Cristo. São todos aqueles sacerdotes que são responsáveis por catequizar aquelas pessoas que não aceitavam a fé cristã ou não tinham a fé cristã. Como resultado disso, nós estamos inseridos dentro do processo de colonização do Brasil. Os padres jesuítas vieram ao Brasil converter os indígenas à fé cristã. Certo, professor? E o que mais? O fato é que essa ordem da Companhia de Jesus foi fundado por Inácio de Loyola. E todos aqueles que aderiram, todos os sacerdotes que aderiram à Companhia de Jesus foram chamados de inacistas ou loyolistas. Então, isso tudo é resultado do Concílio de Trento, professor? Sim. E claro, a Inquisição. O fortalecimento da Inquisição. Professor, e o que é a Inquisição? A Inquisição, também chamada de Tribunal do Santo Ofício, era responsável por julgar investigar e julgar todos aqueles que eram considerados hereges. Professor, o que é herege? Aquele que faz heresia. E o que é heresia, professor? Blasfêmias contra a Igreja Católica. Portanto, qualquer coisa que você dissesse que não convinhesse com as ideias da Igreja Católica, você seria declarado herege
e, portanto, seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e seria condenado. Aí você diz, condenado como assim, professor? Era torturado e que às vezes condenado a arder na fogueira pelo Tribunal do Santo Ofício. O fato é que os conflitos se intensificaram na Europa. O fato é que os conflitos se intensificaram na Europa a ponto de ser acometidos guerras religiosas em toda a Europa. O mais famoso dessas guerras, a mais famosa dessas guerras foi o massacre de São Bartolomeu. Certo, professor? E onde foi o massacre de São Bartolomeu? Foi na França, em Paris. Massacre de São Bartolomeu, sim. Aonde protestantes e católicos se enfrentaram até a morte. E centenas morreram. E por que não milhares morreram no massacre de São Bartolomeu? Você diz por quê, professor? Porque no dia 24 de agosto, especificamente, é dia de São Bartolomeu. E daí ficou o nome conhecido como Massacre de São Bartolomeu. Protestantes e católicos se enfrentaram até a morte. Fato esse que deixou muitos cientistas da época indignados. Eu disse por quê? Porque começaram a imaginar como morrer em nome de uma ideologia sem fundamento. Claro, quando eu falo isso, eu estou me referindo aos cientistas ateus. Bom, então, o fato é que, de certa forma, esses massacres foram contínuos e perduraram por longos anos. Inclusive, o Brasil vai receber resquícios desses enfrentamentos entre católicos e cristãos, entre católicos e protestantes, ok? Aí, só para título de direcionamento, aí você vai me acompanhando, abre seu livro aí, e à medida que eu vou passando a tela, você vai vendo que nós já falamos sobre o que nós deveríamos falar sobre reforma, mas só para que possa reforçar. Aí você lê aí na tela comigo, pessoal. Você me acompanhe e qualquer dúvida que for surgindo, eu vou só esclarecendo. Em meados do século XVI, a reforma já havia se expandido por toda a Europa, enfraquecendo rapidamente o poder da Igreja Católica. Em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, com a intenção de conciliar protestantes e católicos, mas na prática a ocasião serviu para reorganizar a Igreja Católica e desenvolver uma estratégia para enfrentar o protestantismo. O Concílio terminou em 1563, sob o pontificado de Pio IV. Está aí a fotografia de uma assembleia eclesiástica, o qual estão discutindo certos pontos. Como resultado, a autoridade do Papa foi fortalecida, pois deveria ser obedecido como representante de Deus na terra. Veja a pretensão com relação à colocação do Concílio de Trento. Então, é claro que os protestantes não iriam aceitar essas questões aí, né? A doutrina tradicional foi fortalecida, bem como a importância dos 7 sacramentos. Nós já falamos sobre os 7 sacramentos. Entre os valores preservados pela Igreja Católica estava o celibato, não poderia casar, nem poderia ter mulheres e filhos. Fato esse que Lutero teria contestado em outra oportunidade, que as pessoas que estavam na Igreja Católica estavam de alguma forma procriando. A infalibilidade do Papa, o culto à Virgem Maria,
e aos santos, coisas que o protestantismo não aceita, o culto à Virgem Maria e a santos. A salvação pela fé e pelas obras, ou seja, também Lutero criticava esse ponto, que a salvação, o seu destino para o céu, nada tem a ver com esses fatores. Assim, além da fé, era necessário fazer bons trabalhos para alcançar a salvação. O pecado original só deixaria de existir se o indivíduo fosse batizado. Essas decisões e a postura irredutível dos presentes impediu qualquer possibilidade de acordo entre as diferentes correntes ideológicas. É claro que os protestantes não iriam aceitar esses pontos decididos a partir da Contra-Reforma. Outras decisões do Conselho foram a proibição da venda de indulgência, não era permitido mais vender indulgência. A fundação dos colégios e do seminário para a formação de padres foi definida em idade mínima para as funções eclesiásticas. A partir daí nasceu a ideia de colégio para padres. Os fiéis passaram a receber o catecismo e um missal, livro com orações e leituras bíblicas, que é utilizado até hoje nas igrejas católicas. Além disso, a Companhia de Jesus foi oficializada para divulgar a fé cristã e aí nas Nova Colônia a Inquisição foi ativada. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa formada por padres jesuítas, chamada de Soldados de Cristo. Os jesuítas tinham a função de se dirigir a lugares onde haviam pessoas que pudessem ser convertidas à fé católica por meio de catequese. Com a conquista da América e do Brasil, os jesuítas tiveram um importante papel na educação e conversão dos povos indígenas. É indiscutível a influência dos jesuítas dentro do processo de colonização no Brasil, dado pela sua atuação junto às comunidades indígenas, dado até a defesa dos indígenas em alguns momentos. O fato é que, a partir dessa premissa, nós temos consequências da Contra-Reforma. E a primeira consequência da Contra-Reforma pode ser entendida como a Inquisição. Por que a Inquisição? Porque a Inquisição era altamente atuante dentro deste contexto. Com o retorno da Inquisição, as diferenças se agravaram, principalmente pelos métodos de tortura para a obtenção das confissões e pelo incentivo à delação. O Tribunal do Santo Ofício tinha o poder de processar, perseguir e condenar acusados por heresia. Também nós já falamos sobre o significado de heresia. Muitas pessoas não resistiam às práticas humilhantes e às longas sessões de tortura e acabavam enlouquecendo. Aí você reflete a partir daí, das características da Inquisição, se realmente era uma medida de conciliação. Na verdade, a Inquisição era extremamente dura com aqueles que ela perseguia e condenava. As pessoas eram interrogadas e submetidas à tortura e, se fossem consideradas culpadas, eram executadas. Com a execução, os condenados eram queimados na fogueira, em praças públicas, para que pudesse dar exemplo. Criava um clima de terror em toda a população. A Igreja Católica elaborou também a congregação do Índice, responsável pela listagem e a censura de livros, o Index Librorum Prohibitorum. Ou seja, esta palavra em latim, Index Librorum Prohibitorum, são obras que a Igreja Católica censurava, porque de alguma forma agrediam a doutrina da Igreja Católica. A lista era grande, era sempre atualizada, com destaque para as obras de Lutero, claro, Lutero, claro, sempre o maior perseguido, Calvino, João Calvino, que nós falamos lá no início, Maquiavel, um cara que nós iremos estudar mais adiante, Copérnico, aliás, nós já estudamos Maquiavel, Copérnico, Galileu e Newton, só que nós vamos recitá-los novamente para que nós possamos entender
os avanços científicos promovidos a partir da reforma protestante, do processo de expansão marítima e do Renascimento. Galileu Galilei e Isaac Newton, entre outros homens de fé e da ciência que tiveram seus textos proibidos. Falei sobre o massacre de São Bartolomeu. Que é uma medida que o protestantismo se espalhava, as guerras religiosas se tornavam frequentes. Em lugares como o Reino da França, os protestantes lutaram contra as forças do Papa, o Imperador e seus aliados, não só para alcançar sua independência, mas também para aproveitar e se apropriar das riquezas e do poder de reinos e principados. O massacre da noite de São Bartolomeu ocorreu na França entre 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris. Nessa madrugada, dezenas de huguenotes, que são chamados na França os protestantes, foram assassinados, e que deu início a um massacre em 12 cidades que reinou durante até outubro daquele ano. Dezenas de huguenotes, isso daqui é, na verdade, o que está contendo de vocês é uma minimização. Na verdade, foram centenas de milhares. Não foram dezenas. O livro de vocês, na verdade, diz para minimizar a situação. O fato é que, dentro dessa perspectiva, existe a Guerra dos 30 Anos, que diz o seguinte: a Guerra dos 30 Anos, diferenças religiosas entre os católicos e os protestantes provocaram guerras também entre reinos da Europa. Um dos confrontos internacionais mais importantes foi a Guerra dos 30 Anos, que envolveu diversos reinos e impérios. Além de cunho religioso, teve uma causa a busca pela manutenção do poder das monarquias europeias, incluindo disputas territoriais. Essa guerra teve dois momentos importantes, um religioso e outro político. A guerra teve início em 1618, após a demolição de duas igrejas luteranas na Boêmia, atual República Tcheca. Politicamente, na luta dos príncipes protestantes alemães, aliados a poderes estrangeiros contra os Habsburgo católico, desafiando a unidade política do Império Romano Germânico Sagrado. A Espanha lutou como aliada da Áustria, porque também era governada por um soberano de Habsburgo. Apesar de ter entrado na guerra apenas em 1635, o Reino da França derrotou todos os outros e a partir de 1648 se tornou a maior potência mundial. Então, vejam só, pessoal, a reforma protestante veio mudar de maneira incisiva todo o formato da Europa. E as guerras religiosas, na verdade, vêm de certa forma respingar até nos processos de colonização, dado que o Rio de Janeiro foi invadido por protestantes, onde pretendiam fundar a França Antártica. Foi aonde os portugueses fizeram aliança com os tamoios para que pudessem expulsar os franceses daquela região. Então, são discussões que nós iremos mais adiante com relação a isso. Bom, pessoal, a aula de hoje é só até aqui, porque encerrou o capítulo. Mas entendam, vocês têm como responsabilidade me entregar a atividade do final do capítulo, da página 436 até a página 437, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.